Ele vai falar um pouco depois: "Nunca as coisas se passam aí onde se pensa, nem pelos caminhos que se espera", né. Então é um pouco isso. Você só pensa de fato, né, segundo Deleuze, enquanto experiência do pensamento, na medida que você quebra suas expectativas, né. Porque a expectativa é a projeção a partir de um modelo estabelecido. Vai falar: "Devemos ser bilíngues até numa língua única. Devemos ter uma língua menor no interior da nossa língua", né. É isso, né. Conseguir se diferenciar para capturar ressonâncias dessa cultura que a gente quer conhecer, né, dessa heteromente, né, dessa outra forma de pensar. Vamos fazer da nossa própria língua o uso menor, né. Quando ele fala menor é por oposição do maior, não é, como a gente já debateu, o maior tem a ver com o poder, né, com a conservação, com o reconhecimento, com a recognição, né. O menor, por oposição, vai ter a ver com a intensidade, né, com a potência no lugar do poder, com a capacidade de se diferenciar, né. Daí a importância do pensamento, de Spinoza para o Deleuze, né, quando o Spinoza pergunta: "O que pode o corpo?", né, ou seja, o quanto você consegue se diferenciar sem se decompor totalmente, sem se esfacelar, né. Então o corpo tem essa potência, né. O quanto eu sou capaz de ser afetado e desse afeto eu produzir uma determinada expressão. Eu produzir algo com isso, não como, né, com, né. Então, ele vai falar mais uma vez aqui, né, ele vai citar o Proust vai falar: "Os livros belos são escritos numa espécie de língua estrangeira. É a definição do estilo". Vocês lembram do trabalho da gente, que eu até a gente vai até retomar isso, quando a gente estava investigando nos pintores, não o expressionismo, não o dadaísmo, né, isso são línguas já mais gerais, né, maiores, que formam uma determinada cultura do momento. Interessava mais investigar como esses pintores produziam uma diferenciação, uma singularização do expressionismo, né, ou do dadaísmo, né, ou do pós-expressionismo, entende? Essa singularidade que é produzida se diferenciando, né, de uma linguagem maior, né. Não é à toa que a gente sempre procurava os acontecimentos, ou seja, aquilo que era singular e que afetava a vida daquele indivíduo, né, e como aquelas pinturas eram uma contra-efetuação desse acontecimento, uma diferenciação, não uma representação do acontecimento, mas como ele produzia algo com aquilo, com o que aconteceu, né. Aí ele vai dizer: "Ora, o problema é de um devir minoritário, não fazer como", viu, não se trata disso. "Não mimetizar a criança, o louco, a mulher, o animal, o gago ou o estrangeiro, mas devir tudo isso, para inventar novas forças e novas armas". Ora, é isso. Quando a gente falava de uma possível clínica com K, né, é isso, né, é capturar determinados funcionamentos, transformar esses funcionamentos para inventar uma máquina que nos interesse, novas armas, né.
aí na página que é um pouco antes da do poema, uma página antes da do poema, né, ele vai falar da relação do acaso, né, a ideia de combinação é muito interessante. Além disso, por intermédio de cada frágil combinação, é uma potência de vida que se afirma, com uma força, uma obstinação, uma perseverança no ser sem igual. Não são pessoas, mas a cifra da própria combinação. Charme e estilo são termos inadequados. Seria necessário encontrar outros, substituí-los. Essas ressonâncias, né? E ele vai falar dessa questão que é muito importante, que é o nome próprio, né? O nome próprio não é o sujeito, mas aquilo que se passa entre o sujeito e o agenciamento. É como se ele fosse uma combinação específica desse agenciamento. Ou seja, aqueles personagens, né, com que a gente vai investigar eles são essa espécie de expressão e não representação do agenciamento que ele faz parte. Ou seja, ele expressa de forma diferencial o agenciamento. É uma ressonância do agenciamento, né? Então, o nome próprio é esse modo específico de combinar esses elementos sociais, né? Eu diria isso, né? Ó, designa um efeito. Então, é uma discussão que vai se aproximar muito da noção de subjetivação em Foucault, né? O sujeito não é essa interioridade estável, homogênea, né? O sujeito é um efeito de um agenciamento complexo. É um modo de existência, né? Um zigue-zague, alguma coisa que passa ou que se passa entre dois sob uma diferença de potencial. É uma modulação, né? Aí, dizemos o mesmo a propósito dos devires. Não é um termo que devém do outro, mas cada um encontra no outro um único devir que não é comum aos dois, uma vez que não tem nada a ver um com o outro, mas que está entre os dois, que tem a sua direção própria, um bloco, por isso que é um bloco. É um acoplamento entre heterogêneos, uma evolução aparalela. Não interessa para a Vespa se ela está participando do sistema reprodutor da orquídea, mas interessa o cheiro da Vespa, né? Ou o cheiro da orquídea é aquilo que ele captura da orquídea, né? Que não se trata aí de uma reprodução, é uma outra questão, para ela funciona de forma diferente. Então cada um tem seus interesses, né? E dali vão capturando aquilo que lhe interessa. É precisamente uma dupla captura, a vespa e a orquídea. Olha aí, ó, essa parte aqui é muito interessante, exatamente antes desse poema do Bob Dylan. Encontrar, essa ideia do encontro, no lugar da entrevista, né? É descobrir, capturar e roubar. A ideia de roubo é muito importante. Opa, isso aqui me interessa, então eu vou capturar. Eu vou usar do modo como me interessa. Isso funcionou para mim. Mas sobre aquela pergunta do Matheus, mas não há um método para descobrir, apenas uma longa preparação, né? Ou seja, você tem que estar preparado para aquilo. O que é que significa estar preparado? Estar potente, né? Ou seja, estar capaz de abdicar das suas crenças, dos seus modelos, e sem se desfazer a partir desse encontro, né? Sem se decompor, sem entrar num buraco negro, né? Vou falar até depois, né? Roubar é o contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como. A captura é sempre uma dupla captura.
o roubo, um duplo roubo, né. Ou seja, há uma produção de diferenciação interna em cada território que está acoplado em um determinado bloco, né. É assim que se cria, não algo de mútuo, mas um bloco assimétrico, uma evolução aparalela, núpcias, sempre fora e entre. Uma conversa seria precisamente isso, né, que é a diferença também da conversa para a entrevista, né. Aí ele vai citar aqui o poema do Bob Dylan, né, "Sou um ladrão de pensamentos", né, essa ideia é muito legal, a ideia de que você rouba aquilo que lhe interessa. Depois ele vai dizer: "O filósofo anda com um saco", né, e aí você vai botando no saco os conceitos que lhe interessam, para ali criar uma determinada intensidade, né. Ele vai falar ao contrário de um plagiador, logo depois do poema, né, mas também o contrário de um mestre ou de um modelo. Uma longuíssima preparação, mas sem métodos, nem regras, nem receitas, né. Então pode-se dizer, a grande questão de fazer uma cartografia, de fazer um encontro, é buscar rasgar os modelos a partir do ser afetado pelo outro, aumentar a intensidade, tentar raspar as estrias, né, do que você acha que é o outro. Ter um saco onde ponho tudo que eu encontro, sob a condição de que eu também esteja no saco. Descobrir, encontrar, roubar, em vez de resolver, reconhecer e julgar. Ó, isso é muito importante, né? Julgar é a profissão de muitos. Não é uma boa profissão. Mas é também usos que muito fazem da escrita. Antes varredor do que juiz, né? Por quê? Porque se julga a partir de um modelo, né? Ele vai em Nietzsche, né? Para além do bem e do mal, né? A partir de uma moral você julga o outro, né? Ou seja, você deixa de ser afetado pelo encontro para já reduzir o encontro a um modelo, esmagar o encontro no modelo previamente estabelecido, né. Então é isso, né, essa ideia de devide, roubo, a ideia de um gabinete de produção, né, em vez de um autor, né, assim como Foucault também vai questionar a ideia de um autor, né, não existe essa ideia de autoria que remete a uma coisa de individualidade, mas um gabinete de produção, né, ele vai falar aqui, ó, nunca se esteve esse um gabinete de produção, nunca se esteve povoado a esse ponto. Ser um bando. Os bandos passam pelos perigos mais extremos. É formar juízes, tribunais, escolas, famílias e conjugalidades. Mas o que há de positivo num bando, em princípio, é que cada um trata daquilo que lhe diz respeito. Olha, mais uma vez, né? Ao mesmo tempo em que encontra os outros. Cada um recolhe a sua parte dos despojos. É um dever esboçado. Um bloco põe-se em movimento, já sem pertencer a ninguém, mas entre todos, como um barquinho solto por uma criança e perdido que outros encontram, né. Então é isso, né. Você fez um barco, é uma ideia, outro pega e usa para outro fim, né. Tem outro texto que ele fala da flecha, né, que um filósofo atira uma flecha, outro pega e joga a flecha para outro lugar de acordo com os interesses dele, né. Então é isso, é conjunção, é ir, né. Isso e isso, e isso, e isso, e isso. É a multiplicação das perspectivas, e não uma síntese, ou a produção de um modelo geral. Ele vai falar: "Em cada um de nós há como que uma sese,
parcialmente dirigida contra nós próprios. Somos desertos, mas povoados de tribo, de faunas e de floras, passando o tempo a ordenar. Essa é a posição da subjetivação, né? E não do sujeito. Ó. Passamos o tempo a ordenar essas tribos, a dispô-las de outro modo, a eliminar algumas delas e a fazer prosperar outras, né? Então, o processo de subjetivação tem a ver com essas ressonâncias e o modo como a gente combina, ou conjuga, melhor dizendo, essas ressonâncias, que são sociais, né? Então, é esse modo de fazer o I, os Is, né? Isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E todas essas tribos, todas essas multidões, não impedem o deserto, que é a nossa própria ascese. Pelo contrário, habitam-no, passam por ele e sobre ele, né? Então, a ascese é exatamente essa capacidade de combinar, de fazer conjunções entre essas ressonâncias que nos perpassam. É daí que deriva um nome próprio, né? Como ele falou antes, ou uma singularidade. Né? Os quadros dos pintores são efeitos disso, né? Que a gente estudou, né? O deserto, a experimentação sobre si próprio, né? Aqui ele se aproxima da ideia de técnicas de Cido Foucault, né? O modo como você consegue intervir sobre si mesmo, ou a crítica do Pussy, né? A nossa única oportunidade para todas as combinações que nos habitam, né? Então, assim, o papel do sujeito, né, é exatamente fazer essas torções, essas combinações. É daí que deriva a sua pequena singularidade. Então, o Deleuze vai falar dos delírios, né? Não é bem esses delírios patológicos, né? Quando ele vai falar de os processos esquisos, não é o processo esquizo do ponto de vista patológico. Mas assim, por quê? Por que ele pegou o esquizo? Porque interessa a ele essa ideia de produção de outras realidades, né? Produção de outras formas de existência, de subjetivação, né? De devir, né? Então, essa ideia de produção de outros mundos de sensibilidade de percepção é que interessa, mas não como algo patológico, mas como produção de vida, de outras formas de existência, né? Então, é por isso que ele fala, por exemplo, de se drogar sem usar droga, de ficar bêbado sem beber, né? Você está produzindo ali uma ressonância, está inventando um outro mundo, né? A partir de determinados encontros que geram esses efeitos, né? É um efeito, né? É um efeito de delírio, mas não é um delírio, né? É um incorporal, né? Como ele vai falar depois, né? Mas é bem interessante distinguir as coisas, né? Como tu falou. Né? Uma coisa é a esquizofrenia mesmo, né? Do ponto de vista patológico e tal. E outra coisa é uma produção esquizo, desejante. É a produção de outras formas de existência a partir dos nossos encontros. A ideia de que se ganhe saúde, né? Com esses encontros, né? Se potencialize a vida, né? E não o contrário, né? Não entendido como uma enfermidade. Quando é que a gente delira? É quando a gente quebra, a gente rasga esses modelos, né? De leitura do mundo. E a gente recebe essas ressonâncias desse encontro, né? Dessa experiência. E aí a gente gagueja, né? E é isso que ele está chamando de delírio, né? É que você está em outra vibe ali, né?
Você está em outra vibe, você se misturou com os passarinhos, você se misturou com os animais, você entende? Você está delirando, nesse sentido, né, produzindo outras formas de existir, né. Aí na outra página, e Max, Freud e Saussure compõem um curioso repressor com 3 cabeças. Por quê? Porque os 3 se tornaram grandes modelos, né, grandes modelos de leitura de mundo, né. Uma língua dominante maior, interpretar, transformar e enunciar, né. Interpretar o Freud, transformar Marx e enunciar o Saussure. Impunha uma imagem da língua e do pensamento. Polícia Federal aqui, ó. Eh, Só um segundo, gente. Parou. Oi. Vou, tá acabando aqui. Tô chegando aí. Beijo, tchau.